Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à live de hoje, uma live com um convidado muito especial, em que falaremos sobre a importância da teleenfermagem, o papel do enfermeiro no contexto da saúde digital. E para falar sobre esse tema tão relevante, eu vou ter um convidado muito especial, que já está aqui conosco, e quero já dar as boas-vindas. Lucas, seja muito bem-vindo, uma honra, uma satisfação tê-lo aqui. Então, já antecipadamente te agradecendo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de compartilhar a sua experiência, a sua vivência na saúde digital. Olá! Olá, Simone, boa noite, tudo bem? Você me ouve Tudo bem? bem? Tudo jóia? Bem-vindo! Muito obrigado, prazer estar aqui falando com você. Depois do encontro que a gente organizou junto, né, o encontro de mestres, novamente a gente tendo esse tempo aí para conversar. Sim, sem dúvida, é uma satisfação enorme. Obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar aqui no canal e lá na Saúde Conectada, na comunidade, cujo objetivo é esse, o intuito aqui das lives é de trazer essa visão, de trazer experiências em saúde digital e, e a importância, hoje você vai trazer o papel do enfermeiro, a importância da teleenfermagem na assistência, no acesso, e o quão importante é, e isso é muito, eu acho que é um lado muito gratificante para a gente que atua na telesaúde, né, Lucas? É essa integração entre todas as áreas e o quão importante é o cuidado em saúde de maneira integrada, com diferentes olhares, diferentes visões, a medicina com a enfermagem, com a nutrição, com a fisioterapia, com a psicologia, assim por diante. E, e ainda a gente sabe que, como é algo muito novo para a grande maioria, ainda gera muita dúvida, ainda tem muito preconceito, né? Uma visão um pouco ainda como um receio, assim, não, mas será que atuar pelo digital é tão importante quanto o que a gente faz pelo presencial? E o intuito é desmistificar isso e trazer a clareza e até mesmo o entendimento de que a saúde digital, a telesaúde não vem para substituir o que a gente faz, a nossa prática como profissionais de saúde no presencial, mas para complementar, para agregar valor e principalmente para ampliar o acesso a quem mais precisa, seja no SUS, seja no setor privado, seja no consultório, enfim. Então, são muitas as aplicabilidades e vou aqui deixar você mesmo se apresentar, todos que estão chegando aqui. Bem-vinda, Perfeito. Dani, minha sócia querida. Boa noite, Lucinha, enfim. Então, Lucas, por favor. Bom, mais uma vez, muito prazer em estar aqui, é uma honra estar com a primeira mestre em saúde digital aí no Brasil. É, muitas com muita alegria que eu estou aqui, de verdade. A gente se comunica de vez em quando pelo WhatsApp e essa interação é sempre muito rica, né? Essa conexão de medicina com enfermagem, que é as nossas profissões, mas como você falou, tem essa visão multi. Eu sou enfermeiro de formação, sou formado na UFRJ, a UFRJ, o campus aqui do interior do Rio, a cidade de Macaé, não sei se muitas pessoas conhecem. E posteriormente eu fiz algumas pós-graduações em urgência e emergência, em auditoria, em saúde, desculpa, em gestão de saúde pública e privada, e também agora finalizando o mestrado em saúde digital, que veio para coroar essa formação, né? Como Verdade. prática assistencial, eu tenho aí 3 anos em uma grande health tech nacional, que Aham. é bem grande em São Paulo, chamada a Alice, mas em experiência em outras unidades também. Tive a oportunidade de lecionar na disciplina de informática em saúde pela UFRJ em algumas ocasiões, então assim, mergulhando nesses universos. E como você bem disse, a intenção da saúde digital não é substituir nem o profissional e nem a avaliação presencial, mas veio a modo a complementar essa nossa avaliação e muitas vezes ser resolutivo sem o paciente precisar se deslocar.
Então, assim, eu entendo o medo tanto do profissional, né, que está ingressando nesse universo, e tanto do paciente também. Mas quando a gente começa a desmistificar, falar mais sobre e vivenciar, a gente vê que não é um bicho de sete cabeças, que tem muitas possibilidades e muitos ganhos, tanto para o profissional quanto para o paciente, né? Exatamente. E quando a gente vem, que foi o seu caso também, como aconteceu comigo, quando a gente vem da experiência prática e depois a gente vai para a teoria, eu falo que quando eu entendi de fato o quanto que a assistência à distância, no meu caso a telemedicina, a telecardiologia, que eu comecei na assistência da telecardiologia em unidades de emergência, é um caminho sem volta, porque no mundo de hoje, no mundo, estamos numa era digital, é impossível a gente desconectar o presencial do digital, e aí mais urgente se faz, né, Lucas, para o profissional de saúde, até os futuros profissionais, quem está aí o graduando na enfermagem, na medicina, em diversos cursos de saúde, o quão importante é trazer essa visão já desde lá da graduação, para que ele já entre no mercado de trabalho, já tendo uma ideia do quanto isso vai agregar de valor na formação dele, em diferencial de oportunidades para atuar. E queria que você falasse um pouco disso, porque você vivencia também esse ecossistema da Health Techs, e trazer a sua visão do quanto a teleenfermagem hoje, até mesmo junto com a telemedicina, o papel ali do enfermeiro e as oportunidades que o enfermeiro tem, a enfermeira tem, na atuação quando de fato entende o que é teleenfermagem e quais são os potenciais na prática de atuação do enfermeiro. Perfeito. A enfermagem ela pode atuar em diversas frentes, né? Assim como a medicina tem suas especializações, a enfermagem também tem suas especializações e a gente pode atuar em diversos cenários. E muito da atuação do profissional vai depender da posição que ele está alocado, né? Mas, por exemplo, na minha frente que eu estava atuando como enfermeiro de triagem e atuei em alguns outros times também, o enfermeiro é essencial porque diferente da triagem de um pronto atendimento, onde o enfermeiro faz a classificação de risco, o enfermeiro em um ambiente digital, ele meio que inicia a coordenação do cuidado daquele paciente. E aí, cada vez mais a gente consegue enxergar no ambiente digital a importância do time multidisciplinar. No presencial a gente vivencia isso, mas no digital a gente só vê que as coisas funcionam quando está todo mundo integrado. Médicos, enfermeiros, fonos, todas as frentes que estão para fazer o cuidado. Porque o cuidado humano ele é muito amplo, né? Não à toa que a gente tem todas essas profissões para contemplar o cuidado. Então a gente consegue ver benefícios reais quando a gente tem uma equipe bem integrada, né? Exatamente, você tocou num ponto, quer dizer, uma das modalidades muito importantes dentro, né, do contexto da telesaúde é a teletriagem, tanto no setor privado quanto no público. E para o pessoal que está aqui assistindo a gente, dentro do cenário da telesaúde, a gente tem diferentes modalidades. Muitas pessoas acham que telesaúde é só teleconsulta, é só o atendimento direto, mas a gente tem diferentes modalidades, a teleconsulta é uma delas, e a teletriagem é uma das modalidades que, quando até mesmo o gestor, né, Lucas, entende a importância disso, né? Acho que antes até ali claro que o profissional também, mas quando o gestor entende, se ele aplicar diferentes modalidades da telesaúde, começando com a teletriagem, no qualificar a fila de espera, no agilizar essa fila, no vir para o presencial mais rápido quem precisa. E o papel da enfermagem nesse primeiro contato, como você falou, ali na frente, na linha de cuidados e quem muitas das vezes está mais próximo ali do paciente, muito Sim. mais às vezes do que o médico, né? E quando o enfermeiro já tem essa visão, né, o gestor também, essa interface entre a jornada do paciente mesmo, ela fica muito mais otimizada, e isso é bom para todo mundo, é bom para o paciente, é bom para o profissional de saúde, é bom para o serviço, para o sistema de saúde.
e a gente tem inúmeras experiências no Brasil em relação à teletriagem, tanto em filas para atendimentos especializados em diferentes áreas, tanto na área médica quanto na área de enfermagem. Como você falou, dentro da enfermagem, assim como na medicina, a gente tem os especialistas, o enfermeiro especialista em diferentes áreas. E quando se tem, e a gente sabe o quão difícil, o quão desafiador é para qualquer sistema de saúde no mundo conectar o paciente ao profissional especialista. E aí, quando a gente tem estratégias através do digital, conectando o presencial com o digital, e a teletriagem é fundamental para isso, a gente consegue otimizar essa fila de espera, reduzir encaminhamentos desnecessários, seja para cirurgia, seja para a própria consulta com o especialista, seja para procedimentos de alta complexidade. E aí eu quero muito te ouvir como é que foi essa sua vivência, essa sua experiência que você teve na teletriagem e o quanto isso impactou em termos de assistência e em termos de números também, no que você vivenciou aí especificamente com essa modalidade da teletriagem. Perfeito. Eu acho que no final de tudo que a gente fala é sobre o cuidado, né? O cuidado do outro. Então, o que a gente quer, no final das contas, é que o paciente tenha o melhor cuidado no menor tempo possível, né? Seja ele com o especialista ou na atenção primária, independente do nível de atenção que ele necessite, que ele tenha aquele cuidado o mais breve possível, né? Para ele restaurar a sua saúde. E a teletriagem, ela é justamente isso, a gente direcionar as pessoas para o grau de atenção que ela necessita naquele momento. Então, muitas vezes as pessoas vêm procurar um atendimento com a expectativa de uma avaliação de um especialista direto ou com a crença de que um especialista vai cuidar do caso dele. Por exemplo, a dor de cabeça. Nem toda dor de cabeça seria com um neurologista. Às vezes é uma questão de oftalmo, às vezes é uma questão dá para resolver na PS. Então, assim, uma pessoa leiga ou que tem um conhecimento popular, muitas vezes não conhece qual seria o especialista mais indicado para o cuidado dele. E aí, se a gente leva todo mundo para um especialista focal, por exemplo, um neurologista, a gente acaba sobrecarregando aquele profissional que não consegue dar assistência a todo mundo da melhor qualidade no menor tempo possível. E muitas vezes não vai ser resolutivo, vai bater nele e ele vai direcionar para outro especialista. Então, o papel da triagem é justamente isso, direcionar as pessoas para o cuidado, o melhor cuidado para ela, no menor tempo possível. Então, acho que é fundamental para o sistema, porque você evita na linguagem popular, esses cotovelos, né? E você é mais resolutivo. Recentemente eu publiquei um artigo com outros colegas do mestrado, sobre na verdade, foi uma interconsulta. Então, tiveram interconsultas, que é uma modalidade, né, também. Teve uma interconsulta com o profissional da APS, da Atenção Primária à Saúde, com o especialista, e a gente evitou 70% dos direcionamentos para o especialista cardiologista na questão, né, no estudo que a gente fez. Mas isso se aplica em outros cenários, né? Então, assim, por vezes vai ser necessário a gente direcionar direto para o especialista, para uma avaliação, porque o especialista vai ter ferramentas, afinal, ele estudou aquela especialidade com profundidade, e às vezes a avaliação dele vai ser diferente da avaliação do profissional da atenção primária, por isso que é necessário a gente direcionar, mas às vezes uma interconsulta vai ser suficiente para a gente sanar. Isso não deixa de ser necessário um profissional especialista. A gente conecta os pontos para que o paciente tenha o melhor cuidado. Então, assim, esse estudo veio para brindar aí o papel da APS também de direcionar, né? Sim, sim, e parabéns, assim, eu li, sensacional, parabéns mesmo pelo trabalho. E quando o profissional, o gestor, o serviço passa a ter essa visão, né, Lucas, e a gente integra diferentes modalidades, é como a gente falou, a teletriagem, a teleinter, eu comecei na telemedicina pela teleinter e faço teleinterconsulta toda semana com a estratégia de saúde da família, a gente sabe
do papel fundamental da atenção primária, o excelente trabalho que eles fazem. E a gente sabe também que existe quando a gente olha para a demografia de especialistas, seja médico, seja na área de enfermagem, em qualquer especialidade, a gente sabe que isso não é um problema só do Brasil, isso é algo no mundo inteiro, mesmo nos países pequenos e de primeiro mundo, com sistema de saúde, até mesmo um sistema de saúde muito bem estruturado. É uma dor, não tem profissional especializado para atender a demanda de assistência. E aí, quando a gente conecta atenção primária com atenção especializada, e a gente sabe que a gente fazendo isso somente, exclusivamente de forma presencial é inviável. Hoje, no mundo de hoje, é impossível. A gente não vai conseguir resolver esses gargalos. E é muito gratificante quando a gente conecta essas diferentes modalidades e a Teleinter, especificamente para quem está ouvindo a gente aqui, é justamente conectar. Imagina, vocês com um familiar que está lá na fila esperando por uma consulta com um determinado especialista em qualquer área. O médico da atenção primária atendeu, a gente sabe que quando a gente fala de SUS, entra numa fila de espera, mas nem sempre naquela fila a ordem ali vai ser a ordem que deveria ser atendida, ou até mesmo se todos que estão ali de fato precisam ir para uma consulta presencial. E como você falou, as evidências de resolutividade pela Teleinter são acima de 70%. Ano passado, em 2025, a gente teve aqui na Telecard 86% de resolutividade com a telecardiologia, conectando a atenção primária com a atenção especializada e nas outras áreas também, na telereumato, na teleendócrina e na teleenfermagem não é diferente. E é um trabalho incrível, extremamente relevante, necessário por inúmeras questões e que isso vai impactar na assistência, sem dúvida, e vai impactar também em redução, em otimização de recursos, né? No caso, custo-efetividade para esses, digamos, essa economia em saúde ser reinvestida Sim. em diferentes contextos. E assim, a minha experiência, ela é na rede privada, né? Eu não tenho experiência no SUS com saúde digital, a não ser em pesquisa, né? Uhum. E muitas vezes o paciente ele enxerga como o plano XY, não estou falando aqui de nenhum plano específico, tá? Mas o plano XY quer gastar o mínimo com ele. Isso, ao meu ver, tá? Pode ser que ao gestor isso seja diferente, mas ao meu ver, isso não é uma realidade. Porque uma vez que o gestor ou o CEO de tal empresa consegue reduzir os gastos de direcionamento, direcionando o paciente da melhor maneira possível dentro da cadeia do cuidado, isso também reverbera no quanto que ele vai precisar pagar. Isso no setor público também deveria ser verdade, né? Então, uma vez que a gente consegue coordenar o paciente dentro do sistema da melhor maneira possível, isso vai ser menos custoso para o sistema de saúde e a gente vai conseguir reinvestir no sistema, pensando no setor público, né? Então, a gente poderia investir mais em hospitais, em mais leitos, em mais materiais, insumos. Então, quando a gente tem uma eficiência do sistema e a saúde digital faz isso com excelência no sentido de que, um caso real meu, eu machuquei meu ombro, aqui não tinha ortopedista especialista em ombro. Meu ortopedista, eu consegui ser atendido lá em São Paulo. Então, lá de São Paulo, ele conseguiu coordenar com um fisioterapeuta aqui da minha cidade e a gente fez essa recuperação sem necessitar de uma cirurgia, um tratamento conservador. Então, olha só a potencialidade da saúde digital para o cuidado. Então, isso a gente está falando que eu estou numa cidade que ela é petrolífera. Então, a gente tem aqui o petróleo como um grande capital, a capital do petróleo, né, Macaé. Uhum. Então, a gente tem aqui uma cidade que ela não é pequena, ela é grande. E a gente não tem especialista focal nesse sentido. Imagina para populações ribeirinhas, populações que estão mais afastadas, a potencialidade que tem a saúde digital para essa pessoa, que não vai ter acesso ao especialista, muitas vezes ao enfermeiro, para o cuidado dele.
E a resolutividade, como você falou, que bom, espero que você tenha se recuperado aí. E é Sim, exatamente isso. Quem nunca passou por uma situação como essa, né, Lucas? E aí vem a necessidade e quando a gente fala desse cuidado integrado, né, a saúde digital tem esse diferencial de conectar quem precisa ao especialista, independente de onde esteja. A gente sabe que não tem especialista para todo mundo. E mais, a gente tem esse cuidado integrado do fisioterapeuta poder se comunicar com o profissional, não fica um cuidado fragmentado. E talvez, se você precisasse, por exemplo, de um cardiologista, puxando aqui para o meu lado, talvez fosse uma intervenção cirúrgica, você é um paciente jovem, de baixo risco, se você não tem comorbidade, você já está sendo visto por um médico, né, pelo fisioterapeuta, ou seja, você tem como integrar isso e até mesmo ter uma avaliação de uma avaliação perioperatória, né, uma avaliação sim, cirúrgico, e isso acontecer sem mesmo que você precise se deslocar, um custo enorme, quer dizer, talvez você tivesse que sim. operar, você ia precisar ir para uma outra cidade onde esse especialista está. O tempo, né? Nem sempre tem agendas próximas do mesmo especialista, pelo fato de não ter tantos especialistas disponíveis, né? Exatamente. Quer dizer, claro que se fosse cirúrgico, você ia ter que se deslocar da mesma forma, mas Sim, você foi evitado um deslocamento, sim. O porque tempo de você espera, tudo resolveu o mais. tempo de espera, o acesso, isso quando a gente fala de um país como o nosso, que é enorme, que a gente tem inúmeros desafios também, porque a gente tem vazios Sim, assistenciais por inúmeros motivos, pela questão demográfica, a concentração de profissionais mais ali na região sul e sudeste, nos grandes centros, as questões climáticas, geográficas, e isso todo país, independente das suas dimensões, passa por isso. E como você falou, uhum, você trouxe uma experiência do setor privado também, e aí trazendo para o outro lado, que é o lado do usuário, o quanto que ainda se tem, eu uso isso praticamente toda semana, que é um certo, que eu diria ainda é uma crença que o usuário, às vezes, o paciente, ele acha que a qualidade do atendimento por telesaúde não vai ser igual a um atendimento presencial. E isso é algo que a gente precisa trazer que não é para substituir. Às vezes a gente vai fazer um atendimento por tele e vai ter que complementar com sim, presencial, mas não é o modelo do atendimento que vai dizer a qualidade, se é o presencial. E por isso a gente fala tanto, né, Lucas, da importância do treinamento e da capacitação, não somente do profissional médico, enfermeiro, de qualquer outra área da saúde, mas se o paciente, o usuário, ele não entende isso, não sabe o quão importante para ele é, e até mesmo quando ele utilizar, em que situações, o quanto é útil, o quanto de fato ah, a teleconsulta, ou a teleinter, ou a teletriagem, naquele momento, para ele vai ser fundamental, e o quando não, quando vai ser sim, importante o presencial. Mas quando a gente tem isso conectado, que foi o seu caso, quer dizer, você passou sim. por essa experiência, e quando a gente conecta isso, e aí eu queria a sua opinião e a sua vivência no privado, se na experiência que você teve até hoje, se houve a conexão de mais de uma modalidade, sabe, estruturada nessa arquitetura de cuidado da assistência, porque eu trabalho com isso também nas Uhum. consultorias para grandes players, e a gente muitas das vezes tem o digital, mas ele está fragmentado. E aí a gente traz essa visão do quão importante é conectar essas diferentes modalidades no digital e conectar com o presencial e como fazer esse grande ecossistema funcionar de forma híbrida. Sim, Oferecer para o paciente uma jornada híbrida, não exclusivamente digital, nem presencial, mas conciliando isso de uma forma híbrida. sim. Eu acho que um dos grandes desafios da saúde atual, seja ela no âmbito digital ou presencial, é a questão da coordenação do cuidado, né? E isso falando a coordenação de cuidado mesclando com
esse atendimento multi, né? Porque no final é sobre coordenação do cuidado, né? Coordenar entre os diferentes profissionais e coordenar o cuidado dele ao longo do tempo. Eu acho que a grande resposta para isso talvez seja a qualidade de um prontuário eletrônico que integre todas as informações. Quando o profissional ele consegue ter acesso ao histórico do paciente, às informações de consultas de outros profissionais, ele consegue estruturar um raciocínio clínico melhor para aquele paciente. Então, eu acho que no final, a grande resposta para isso seria, talvez, hoje, o que eu penso, talvez seria o Open Health, né? Que é esse modelo onde o usuário, o paciente, seria dono dos seus dados realmente, né? Então, independente de onde ele fosse atendido, no setor público ou privado, o profissional teria acesso aos seus dados ali. Esse seria o cenário ideal para que a gente tivesse a coordenação de cuidado de fato, né? Então, assim, eu acho que tudo perpassa, primeiro, por um registro profissional de qualidade. Então, a gente utilizar metodologias de registro, de evolução, de cuidado exemplar, com informações detalhadas. Hoje a gente está aí num boom de ferramentas de inteligência artificial que auxiliam, mas muitas vezes elas trazem informações que são padronizadas e que naquele paciente específico não tinha aquela informação, e às vezes aquela informação acaba ficando falsa, né, salva ali com erros. Então a gente precisa ter cuidado em utilizar essas ferramentas da maneira adequada, fazendo sempre o raciocínio clínico ali, ajustando. Então, primeiro um registro de qualidade e depois pensar num prontuário que possa ser integrado entre os diferentes profissionais. Isso ainda é algo que gera muita dúvida. E foi bom você trazer esse ponto, Lucas, porque até mesmo os profissionais de saúde que estão aqui nos ouvindo, como eu começo no digital, né? Então, eu sou um enfermeiro e eu tenho uma especialidade, eu acabei de me formar, mas muitas das vezes na graduação o único contato que ele teve foi aprender a atuar no presencial. Presencial, Mas e aí, tudo. você se depara com inúmeras oportunidades de trabalhar através do digital e a gente sabe que o enfermeiro ele está lá na frente do cuidado, na linha do cuidado, muitas das vezes é o primeiro contato que o paciente tem com o enfermeiro. Mas como é que eu faço isso? E aí o quão importante é ele saber o que é e o que não é. E isso a gente tem regulamentação para isso no nosso país. A gente tem a lei da telesaúde, temos a Lei Geral de Proteção de Dados e, como você bem disse, saber escolher um prontuário eletrônico, como fazer a telepropedêutica, como os protocolos assistenciais pelo digital, o cuidado com o manejo dos dados e com as informações. Até o raciocínio clínico que você faz no digital. No início, eu tive uma grande dificuldade de desenvolver o raciocínio clínico para o ambiente digital, porque presencial a gente tem os 5 sentidos, né? A gente vê, a gente toca, a gente tem o exame físico, e como que a gente adapta isso para o ambiente digital, né? Então, é uma capacidade que o profissional precisa, uma habilidade que o profissional precisa desenvolver para entrar no ambiente digital, né? Então, assim como o atendimento presencial tem seus desafios, o digital também tem, e o profissional precisa estar disposto e disponível para aprender e desenvolver essas habilidades e competências que muitas delas vão ser adquiridas ao longo dos atendimentos. Então, assim, é natural que no início você se sinta desconfortável, que você fique um pouco mais apreensivo, mas que ao longo dos atendimentos você vai ver que é só mais uma capacidade que você precisa adquirir. E quanto enfermeiro ou para os profissionais de saúde no geral, o fundamental é você ter um raciocínio clínico bem fundamentado. O raciocínio clínico vai mandar tanto para você ter oportunidades presenciais quanto no digital. Todo mundo vai avaliar o seu raciocínio clínico. Então, desenvolva o raciocínio clínico. Independente da função que você vá fazer, é fundamental que você tenha um raciocínio clínico bem estruturado, bem fundamentado, desde a fisiologia da patologia
até a sua evolução, porque isso vai fazer diferença em qualquer cenário que você atue. E para a saúde digital, a gente está vendo duas frentes que estão crescendo bastante, Simone. Eu não sei se você tem visto, mas é a percepção que eu estou tendo. Cada vez mais a gente vê novas health techs, ou seja, empresas que conectam saúde e tecnologia, tendo um boom dentro do Brasil e no mundo, né? Porque você tem a possibilidade de atuar fora do Brasil com a saúde digital, não necessariamente você precisa atuar no Brasil. Então, você pode atuar em empresas fora, em outras localidades, isso não é impeditivo, desde que você faça um registro no local, tá tudo bem. São obrigações que vão ser decorrentes daquela vaga, você precisa investigar e entender um pouquinho melhor, mas nada impede de você atender em outro local. Acabei me perdendo aqui, desculpa. Estava falando do... do crescimento das health techs e das oportunidades. Perfeito, desculpa. Sim. As duas frentes. A gente está vendo o crescimento das health techs e também do SUS digital. Olha como que o SUS digital está crescendo aí, quantos programas e quantos editais estão abrindo agora para a saúde digital. Então, eu vejo assim, um grande boom que vai ter aí nos próximos anos de vagas para diferentes áreas. A gente, como você falou, tem a lei da telesaúde, mas cada conselho tem a sua tele regulamentada, né? Tem a teleenfermagem, que é regulamentada pelo COFEM, tem a telemedicina pelo CREMERG, né? Pelo CRM. Então, assim, as diferentes teles, é preciso que você entenda o que você pode, o que você não pode, de acordo com as resoluções. E eu acho que é um pouquinho disso. Então, assim, primeiro, raciocínio clínico, ver as oportunidades que estão crescendo tanto no SUS quanto nas health tech. E terceiro, você desenvolver essa habilidade de concatenar tudo, né? E aí, a quarta dica assim, que eu vejo, pelo menos na área da enfermagem, é usar as redes sociais, principalmente o LinkedIn, como uma grande vitrine. Eu fiz até um Reels esses dias de que uma nova habilidade, competência do profissional de saúde é estar no ambiente digital. Aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Para o profissional que quer atuar na saúde digital, é fundamental. Assim, você, no dia a dia, você falando, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, assim como o atendimento, etc, etc. Que aparecer vai ser só uma expansão do que você já faz no seu dia a dia. Então, assim, o profissional hoje, ele precisa estar no ambiente digital para que ele seja visto, seja lembrado, independente da área de atuação dele. Me conta um pouquinho da sua visão sobre essa parte do profissional aparecer e das possibilidades, Simone. Olha, Lucas, eu concordo, e para quem está aqui daqui a pouco, Milena colocou uma pergunta aqui. Obrigada, Milena. Já vou ler aqui para a gente te responder. E, na verdade, eu falo, o bom profissional no presencial, ele vai ser um bom profissional pela telesaúde. Ponto. Entretanto, a gente sabe que existe uma diferença e a gente precisa estar preparado para atender no digital. Por isso, primeiro, temos uma lei, tem protocolos a serem seguidos, protocolos éticos, protocolos relacionados à segurança de dados, sigilo, etc. A telepropedêutica, você trouxe isso também, então a gente não vai conseguir fazer o exame físico completo, então importantíssimo uma anamnese detalhada, e aí, mais uma vez, o raciocínio clínico, conectar tudo isso, e é mais desafiador para a gente que tem uma experiência de atender por telesaúde, é mais desafiador por isso, mas a partir do momento que você, como é desafiador lá atrás, quando a gente está começando na nossa trajetória, na nossa carreira. E é treino, técnica, existe técnica para isso, existem protocolos a serem seguidos para garantir a segurança do paciente e a sua segurança como profissional. E isso é muito mais sobre treinar, capacitar e de fato, atender. A tecnologia, ela é meio. A tecnologia é a ferramenta, é o que vai conectar você, o profissional de saúde, ao paciente. Telesaúde é assistência em saúde de forma remota. E aí entram todas as modalidades e a gente entendendo, a gente vai conseguir
aplicar cada uma para poder otimizar tudo isso. E o acesso, no caso, a premissa principal é a gente garantir acesso, ou seja, quem mais precisa de quem de fato pode ajudar. E aí, quer dizer, você precisa estar no digital. O paciente precisa te encontrar, como você precisou de um ortopedista especialista em ombro. Você precisou encontrá-lo. De alguma maneira, você agora, se a gente não está no digital, e não tem como o paciente, quem mais precisa, encontrar a gente. E esse é o objetivo da gente estar aqui, né, nessa live, segunda-feira, trazendo esse tipo de informação que é tão importante para conscientizar o paciente e também o profissional de saúde. E o profissional de saúde que quer começar, até como você trouxe, são inúmeras oportunidades hoje. Então, a gente recomenda fortemente, esteja no LinkedIn, se prepare intencionalmente e estrategicamente para estar lá, porque lá tem muitas oportunidades de trabalho. E o outro lado é você buscar formação, capacitação. E eu vejo isso muito nos médicos, até porque eu tenho uma empresa, junto com a minha sócia, a Daniele, a Dani, não sei se ainda está aqui, a Dani Magalhães, mas tem o braço educacional, que é isso, o compromisso nosso de formar profissionais de saúde para atuar no digital, com segurança, com ética, com responsabilidade, com evidência. A gente tem muita evidência científica, você mesmo trouxe sua experiência, já trouxe, tenho algumas experiências também documentadas, e o outro braço é a arquitetura de projetos, de colocar isso, quer dizer, o profissional ou a empresa, a instituição que está ali achando que, não, eu vou trazer um prontuário eletrônico, né, eu vou colocar uma IA, isso não é somente sobre isso. Então, tem toda uma arquitetura para conectar, entender quais são os problemas, fazer um diagnóstico da situação e conectar tudo isso para trazer resultados e ir resolvendo as dores, os problemas. Mas se a gente não tem profissionais capacitados e habilitados e o usuário treinado, vou dar um exemplo, como aconteceu recentemente com os kits de telesaúde. É uma ferramenta e é uma excelente iniciativa do Ministério da Saúde. As unidades de estratégia de saúde da família receberam esses kits. Mas não adianta somente ter a tecnologia. Você precisa saber como usá-la da melhor maneira. E para o médico ou enfermeiro que está ali, como a Milena perguntou, eu quero começar a atuar no presencial. Claro que vai ser importante escolher um bom prontuário, saber sobre telepropedêutica, sobre a regulamentação, como que você se posiciona, como que o paciente te encontra, qual vai ser o nicho que você vai atuar. E precisa disso tudo. E aí não é somente sobre a ferramenta. Senão a ferramenta chega, o kit chega, tá tudo ali maravilhoso, mas como que a gente vai implementar isso? Então é muito mais sobre a assistência, sobre o treinamento, a capacitação e saber como utilizar a ferramenta, estratégias para colocar isso em prática, para viabilizar, seja no público ou seja no privado. E aí a Milena perguntou aqui, ela falou que ela é enfermeira formada há 23 anos, atualmente atuando na assistência, e estou muito interessada em migrar para a teleenfermagem. Sou de Bitinga, interior de São Paulo. Olha que legal, parabéns, Milena, aí pela sua trajetória. E ela até perguntou se você tem experiência, Lucas, com consultório digital. Milena, você atua em alguma área específica dentro da enfermagem, algum nicho específico? Só para a gente saber aqui, para te responder de uma forma ainda mais direcionada. Enquanto a Milena vai trazendo aí, eu acho que só vale a gente desmistificar uma coisa, porque as pessoas, por vezes, acham que saúde digital é sobre home office, né? E pode acontecer que você consiga uma vaga em saúde digital que seja em home office. Mas eu conheço diversos. No meu caso era esse, eu trabalhava em saúde digital, era home office, mas eu conheço diversos colegas que estão em Parintins, que estão em diversas regiões do Brasil, atuando presencialmente com saúde digital, ou seja, o profissional está dentro do local e ele faz atendimentos digitais com o usuário. Então, assim,
não são coisas mútuas, você fazer saúde digital e trabalhar de home office. Às vezes a pessoa tem essa expectativa de trabalhar home office. Não é a mesma coisa. Saúde digital é uma coisa, home office é outra, que podem estar juntas, nada impede, mas que não são a mesma coisa. Então, assim, por vezes a pessoa tem esse imaginário, né? Sim, Ela exatamente. falou que é pós em UTI e urgência e emergência. Ah, é colega, sou de urgência e emergência também. Exato. Nossa, É, não, 23 anos, a experiência que você tem, Milena, sem dúvida, nossa, é uma experiência sim, muito rica. E aí, assim, não sei exatamente se é isso que você deseja continuar focando nessa área, ou se você, com a experiência que você tem, enfim, de atuação em atendimento, até de deshospitalização precoce, isso é um ponto agora, me veio à mente por conta da Milena comentar aqui sobre UTI, urgência e emergência, e pegando o gancho aqui do que a Dani comentou, a Dani, que é médica, é minha sócia e uma vasta experiência em gestão, ela colocou: a atuação no digital exige um redesenho do cuidado para gerar valor, valor para o sistema de saúde, valor para o paciente, valor para o profissional, acesso e escala, algo que tenha sustentabilidade e que tenha escala. E com a sua experiência, Milena, você tem inúmeras possibilidades, até de aplicação da teleenfermagem com a sua vivência, orientando, por exemplo, na coordenação do cuidado na UTI, na deshospitalização precoce. E aí entra uma modalidade, né, Lucas, muito importante, que é o quê? É o telemonitoramento. Pacientes com doenças crônicas, pacientes com uma internação prolongada em UTI, que vai para casa, mas que vai continuar necessitando de cuidados multiprofissionais, às vezes de um fono, de um fisioterapeuta, de um educador físico, de um TO, de um terapeuta ocupacional, do enfermeiro, sem sim. dúvida, e do E, médico, ou seja, toda essa equipe junto, não necessariamente lá fisicamente, mas trabalhando de forma integrada, como você trouxe aqui, né, Lucas? E todo mundo coordenando o cuidado. Claro que vai precisar de ter o profissional lá de forma presencial, mas de forma híbrida. A maior parte já estão ali de maneira remota e integrada. a gente está falando isso de um viés que a gente conhece da assistência, né? Mas cada vez mais, como eu te falei, está surgindo essas health techs e muitas vezes elas são fundadas por pessoas de tecnologia e elas precisam de pessoas que têm anos de experiência na assistência para estruturar as linhas de cuidado. Então, para além da assistência, que às vezes a gente fica nesse viés, né? Porque é o que a gente vê muitas vezes, né? Existe a possibilidade e a necessidade cada vez maior de profissionais de saúde estruturando produtos e, e Muito bem insumos lembrado. para as health techs. Então, cada vez mais essas empresas vão buscar profissionais com anos de experiência para estruturar suas linhas de cuidado. Porque, como a Simone bem falou, precisa gerar valor e ter escala. E como que a gente consegue isso? Fazendo linhas de cuidados que são bem formuladas para que a gente tenha o menor custo com o melhor cuidado para o paciente. Isso aí. E Milena, você, com a experiência que você tem, tanto em terapia intensiva como em urgência, na questão do pré-hospitalar, é como o Lucas falou, o principal você já tem, toda a sua vivência, a sua experiência, a bagagem que você tem. O digital é estruturação, sabe? Você entendendo, você tendo essa visão, e como ele falou, muitas das vezes quem está à frente ali de uma health tech é da área técnica e não tem a visão nem a experiência do profissional de saúde, vai ser fundamental. E é uma outra oportunidade, ou seja, você tem a oportunidade de pegar isso, de aprender como pegar toda a sua prática e atuar através do digital, com segurança, com estratégia, etc. Mas também tem um outro braço, que são essas oportunidades aí que o Lucas trouxe, que é você ser consultora ou quem sabe até ser ali atuar como parceira para uma health tech, dando todo esse suporte de como estruturar. Como é que é a jornada do paciente ali
na UTI? Como é que você deshospitaliza com segurança esse paciente? Como é que você integra modalidades da telesaúde no cuidado desse paciente em casa? Como que faz isso se ele precisa voltar e aí tem uma necessidade de um pré-hospitalar? Ou seja, são muitas oportunidades e possibilidades, ainda mais você estando no interior. Eu não sei como é na sua cidade, mas a gente sabe dos desafios que as cidades do interior têm também, que muitas das vezes depende do grande centro para isso. Você consegue estruturar e conectar, digamos, o hospital de referência ali da sua região, com o seu município, seja no setor público ou privado, ou até mesmo você oferecendo isso enquanto profissional, não só, mas como enfermeira, oferecendo esse tipo de suporte e de assistência. Ou seja, Milena, são muitas as oportunidades e potencialidades, né? Depois você pode mandar um direct para mim, para o Lucas, vai ser um prazer, né, Lucas? A gente Com continuar, certeza. mas são muitas oportunidades mesmo, assim. Agradeço aqui por você compartilhar, mas eu acho que você pensa da mesma maneira, Lucas, o profissional de saúde hoje que resiste a essa visão. Eu tenho muitas aulas que eu começo, né? E aí o primeiro slide é assim, visão. Eu falo que depois que você vê, não tem como desver. Então, se você tá ali com as suas lentes embaçadas, eu não sei se isso é para mim, mas eu tenho medo, eu fico inseguro. E aí, quando você passa a ter essa clareza, essa visão, você fala assim, nossa, O abre um universo é leque esse, de né? oportunidades gigante, não é isso? É outro universo, né? É um outro universo e que, de certa forma, está ali conectado com o que a Sim, gente faz no como presencial eu e só falei, amplia as oportunidades, né? a Milena não tem experiência no digital, mas olha como que a experiência dela presencial é aplicável ao digital, né? Exatamente. Ela colocou aqui, ó, também tive experiência de 2 anos como responsável técnica no Centro de Especialidades Médicas e tive contato com o PEC. Na verdade, o que você precisa é justamente ah, ter ali desenvolver mesmo habilidades para atuar no digital, porque a experiência prática de vivência clínica você já tem. Tendo esse entendimento, aí nem o céu é o limite, aí você voa, né, Lucas? Sim, Porque são total. muitas as oportunidades. E bom, já que eu ficaria aqui horas conversando com você e para mim é uma satisfação enorme sempre falar sobre telesaúde, saúde Sim. digital, principalmente te ouvindo, ouvindo a sua experiência, aprendo muito, mas a gente precisa, de certa forma, cumprir aqui o horário com todos. E quero, na verdade, assim, fazer te perguntar hoje, com essa experiência que você tem, você está aí caminhando para o final do mestrado, futuro mestre aí em telesaúde, mas já com uma bagagem, uma experiência prática na saúde digital. Como é que você enxerga, em termos de potencialidades para o enfermeiro daqui a 5 anos, vamos colocar assim, num período curto, o que você, até mesmo para a Milena que está aqui e para outros enfermeiros que, como ela, desejam começar no digital. Você já falou aqui, mas muita gente chegou aqui depois. Eu acho que é importante a gente reforçar isso. Quer dizer, hoje, um enfermeiro que está começando ou que já tem uma experiência, o que você diria? Olha, vai por esse caminho aqui. Eu acho que a gente faz orientações com base no nosso conhecimento, nossa visão, né? Mas quando o profissional, igual a Milena, que tem uma formação, ela já tem uma visão estruturada e ela vai buscar cenários que são atrativos para ela, né? Mas, de modo geral, o que dá para a gente falar é foque no raciocínio clínico. Isso vai fazer total diferença num ambiente digital, no processo seletivo que você vai fazer, independente da área. Ou se você não for fazer nenhum processo seletivo, você for ofertar algum serviço, o usuário vai perceber quando você tiver um raciocínio clínico bem estruturado e ofertar o melhor cuidado para ele. Então, foque no raciocínio clínico, desenvolva habilidades e competências
para você atuar no cenário digital, como a telepropedêutica, o que é a possibilidade de você utilizar o exame físico adaptado ao ambiente digital, né, com ferramentas para o ambiente digital, você utilizar insumos, protocolos, estruturar protocolos no ambiente digital. Tem muitas possibilidades de você atuar no setor público ou privado, mantenha antes, né? Eu falo que o LinkedIn está para o profissional de saúde, como o Lattes está para o pesquisador. Então, assim, mantenha os dois atualizados se você quer atuar nos dois cenários, porque faz total diferença, assim. É lá que você vai usar como vitrine para você mostrar o que você tem de experiência e as pessoas te encontrarem. E lá que você vai poder, meio que você vai trabalhar, você vai mostrar o seu serviço para que os outros possam te encontrar. Então, a vitrine é isso, né? Você faz um bolo bonito e você mostra. Então, primeiro você precisa trabalhar em casa, no seu local, você estruturar o seu raciocínio, desenvolver aquela competência e habilidade, depois você mostra e aí as pessoas te encontram e você encontra as pessoas. Então, desenvolva essas habilidades e competências e vai mostrando. Você não começa mostrando um bolo de aniversário, né? Você começa mostrando um docinho que você fez, uma coisa. Então, vai desenvolvendo essas pequenas habilidades e competências e vai mostrando aos poucos o seu crescimento. Isso também é muito bonito de se ver e as empresas valorizam isso, né? O seu crescimento no digital e mostrar tudo que você tem. Então, seria esses 3 pontos: raciocínio clínico, estar no ambiente digital e desenvolver habilidades e competências para o ambiente digital. Excelente, excelente. E ela colocou aqui, estou encantada com a live, parabéns, obrigada, Milena. Colocou aqui, a Dani colocou aqui, parabéns, Lucas, pela sua jornada, obrigada pelos ensinamentos dessa live. Sensacional, obrigada mesmo. Obrigado. E aproveitando aqui, que muitos enfermeiros também irão assistir, aproveitando que a Milena está aqui, obrigada, Milena. Ela colocou aqui perfeito, arrasaram. Obrigada. Você que arrasou aqui, compartilhando um pouco da sua experiência. E eu gostaria de lembrar, acabou me vindo essa lembrança, eu faço parte da diretoria da Sociedade Internacional de Telemedicina e Telesaúde. Lá eu coordeno a categoria de estudante. E para o enfermeiro ele se afilia de uma forma gratuita. A enfermagem, agora houve uma transição da vice-diretoria, mas quem ficou ali durante muito tempo foi a Pirco, que é uma enfermeira excelente, uma querida amiga, que é da Finlândia. Ano passado eu estive presencial lá, 30 anos da Sociedade Finlandesa de Telesaúde, né, de Telemedicina e Telesaúde, do qual a enfermagem tem um papel fundamental na Finlândia, sensacional. Eu fui no maior hospital lá. E aí lembrei de compartilhar aqui, viu, Milena? Você consegue se afiliar, você e qualquer outro enfermeiro se afilia de forma gratuita. Eu vou colocar aqui, ó, o site da Sociedade Internacional. Você entra lá e qualquer enfermeiro para alunos, né, para graduandos e pós-graduandos é até 35 anos, essa afiliação de forma gratuita, mas a enfermagem é muito atuante, tem grupos de trabalho, e eu acho que para você que também quer começar, além de ter esse acesso aqui, né, a gente, como eu falei, a gente pode ficar à disposição em a gente continuar essa conversa aqui depois, e para quem assistir essa live depois também, a gente está à disposição. Então, eu fortemente recomendo de se afiliar à Sociedade Internacional, e não sei se você já está lá na comunidade de saúde conectada. É só entrar aqui no link da minha bio também, e aí vai ter o link para fazer parte. E lá a gente está sempre discutindo, trazendo temas em saúde digital, e o objetivo é a gente fazer, né, Lucas, essa interface, trazendo diferentes experiências e o quão importante é integrar. Eu falo muito da medicina com o direito, né, que também envolve a saúde digital, mas dentro da nossa, para além da área da saúde, que você comentou, a gente precisa cada vez mais hoje desenvolver habilidades para além do nosso técnico, da nossa formação técnica, e senão a gente não, digamos, a gente fica para trás, a gente já acaba, né, não estar no LinkedIn, não estar,
a gente são oportunidades que tem ali, que são disponíveis para a gente na era digital e que faz com que a gente ah, tenha ainda mais oportunidades não só de crescer em termos de conhecimento, mas de networking e de oportunidades de fato de Sim. profissionais e de trabalho também. Então eu assino embaixo aí esses 3 pontos que você trouxe e encerro aqui mais uma vez te agradecendo imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar aqui tanta experiência prática e rica aí da sua trajetória. Obrigada mesmo, desejo muito sucesso. Conte comigo sempre. E passo aí a palavra para você encerrar aí, dando Eu que boa noite aí agradeço. Eu para acho todos. que sempre para a gente que está na área estudando e praticando, né, a saúde digital, é um prazer enorme mostrar. É como se você tivesse limpando os olhos para que as pessoas enxergassem esse universo, né? Então, para mim é muito prazeroso falar sobre, porque é como se eu estivesse mostrando para o outro as possibilidades que ainda não estão sendo exploradas, né? Eu fico muito feliz e muito grato por esse momento. Admiro muito a sua trajetória acadêmica, que foi o que eu mais acompanhei, né? Mas eu enxergo aí sua profissão, né? A sua frente profissional também desenvolvendo muito grande. Sei que você atua em diversas frentes, tanto profissional na cardiologia quanto na área, como no me fugiu aqui Na telemedicina, né? Na telesaúde. não, no Ah, na estudante sociedade lá. internacional. Aham, na Isso, coordenação. quanto com as instituições, então diversas frentes, né, que você está atuando. Então, assim, te parabenizar por você ser uma liderança na saúde digital e ser uma inspiração para a gente chegar aí também no cenário como esse. Como a Obrigada. Simone falou, eu estou aberto também para quem quiser conversar depois, fique disponível. Eu sei que depois outras pessoas vão assistir, podem me chamar no LinkedIn, no Instagram, fique à vontade, tá bom? Uma boa noite para todos. Obrigada, Lucas, mais uma vez. Boa semana, boa noite. Obrigada a todos aqui pela presença.